Tomar uma decisão é arriscar-se a dar o salto, apoiado na vivência interior de uma esperança. Eu sou Thaline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e gostaria de fazer o seguinte percurso com você aqui neste vídeo. Vamos acompanhar a apresentação do problema a partir das palavras do autor, professor Guilherme Parreira Herrera. Depois, vamos passear por algumas aspas que o professor nos traz neste livro, Comunicação e Resistência, do próprio Viktor Frankl. Na sequência, falaremos sobre a solução do dilema que Viktor Frankl encontrou e trazer nossas considerações, nossas reflexões que extrapolam para além desse fato biográfico de Frankl, que ressoam na nossa experiência de humanidade e de vida hoje. Vamos falar sobre decisão, pessoal? Então, a gente começa trazendo a apresentação feita no livro Viktor Frankl, Comunicação e Resistência. Diz assim: nos primeiros anos da guerra, Viktor Frankl tratou de obter um visto para viajar aos Estados Unidos. Contudo, não recebeu resposta senão no ano de 1941. Esta situação se apresentou como uma pergunta concreta em sua vida, que somente ele podia responder. Por um lado, tinha um futuro pacífico e sossegado nos Estados Unidos, onde poderia exercer sua profissão. Por outro lado, estava a realidade concreta de seu presente, a Áustria anexada à Alemanha nazista, milhões de seus compatriotas experimentando o grande holocausto da guerra e o extermínio, e, além disso, seus numerosos pacientes da clínica. Outro elemento importante nessa decisão foram seus pais já velhos. Por isso, sentiu como totalmente sua a responsabilidade de dar uma resposta. Então, aqui, o professor Guilherme Parreira Herrera nos traz o contexto na qual essa experiência biográfica de Frankl se desenvolve. Então, agora nós vamos ver, uma fala do próprio Frankl a respeito desse dilema aqui apresentado. Era livre para ir embora, desenvolver e defender minha teoria. Meus pais estavam contentíssimos e compartilhavam comigo a alegria de me verem salvo no estrangeiro. Contudo, não me decidi a usar o desejado passaporte, pois sabia que, pouco tempo depois de ter ido embora, meus velhos pais seriam deportados a um campo de concentração qualquer. A dúvida me corroeu. O professor Guilherme comenta que, curiosamente, os pais de Viktor insistiam para que ele deixasse o país. Viktor guardava toda a sua inquietude dentro de si. Nesses dias, teve um sonho estranho. E aí aqui a gente abre aspas para Viktor Frankl contando desse sonho. Sonhei que as pessoas, pacientes psicóticos, estavam em formação para serem levadas às câmaras de gás. Eu senti uma compaixão tão profunda que decidi unir-me a eles. Senti que devia fazer algo, trabalhando como psicoterapeuta num campo de concentração, oferecendo-lhes apoio mental, o qual seria incomparavelmente mais pleno de sentido do que somente ser um psiquiatra em Manhattan. Na sequência, o autor traz ainda outras aspas interessantíssimas do pai da logoterapia. E como disse, eu não sabia o que fazer. Assim, pois, com minha pasta cobri a estrela amarela que vinha a usar em meu casaco e sentei-me uma noite na maior catedral do centro de Viena. Havia um concerto de órgão e pensei: senta-te, escuta a música e considera toda a pergunta. Descansa, Viktor, pois estás muito distraído. Somente contempla e medita longe da agitação de Viena. Então, eu me perguntei a mim mesmo o que fazer. Devia eu sacrificar minha família pelo bem da causa à qual havia dedicado minha vida? Ou deveria sacrificar essa causa pelo bem de meus pais? Quando a gente se confronta com essa classe de perguntas, anseia uma resposta do céu. E na sequência, temos a seguinte colocação, também do pai da logoterapia, falando de sua própria situação. Eu deixei a catedral e fui para casa. Ali, sobre o aparelho de rádio, havia um pedaço de mármore. Perguntei ao meu pai o que era isso. Ele era um judeu piedoso e o pegara no lugar onde havia a maior sinagoga de Viena. Essa pedra foi parte das tábuas que continham os 10 mandamentos. A pedra tinha gravada em dourado uma letra em hebreu. Meu pai me disse
que a letra aparecia somente num dos mandamentos, no quarto mandamento, que reza: honra teu pai e tua mãe, e tu estarás na terra prometida. Depois disso, decidi permanecer na Áustria e deixar que meu visto americano caducasse. Fechando aqui aspas para Frankl, gostaria de compartilhar com você um belíssimo comentário que o professor Guilherme Parreira Herrera traz na sequência. O Dr. Frankl relata vivamente que tomou sua decisão desde o mais profundo de seu coração e desde algum tempo, mas foi projetada nesse pedaço de mármore que, sem deixar de ser carbonato de cálcio, foi o lugar onde se manifestou o sentido da situação. Esse sentido está aí, descobre-se, não se cria nem se inventa. Victor estremeceu. A decisão estava tomada e nela havia arriscado tudo com a consciência plena do que implicavam as decisões humanas. Não se tomam no conhecimento de todos os fatores, nem com o conhecimento de todas as consequências. Tomar uma decisão é arriscar-se a dar um salto, apoiado na vivência interior de uma esperança. A esperança do médico Viktor Frankl se apoiava na convicção de sentir que sua vida era uma missão para ser levada a termo, e que ele estava estreitamente ligado pelo afeto a muitos seres humanos. E aqui vem a parte do vídeo em que nós trazemos nossas reflexões. Então, eu gostaria de destacar alguns pontos que foram sendo tocados ao longo das nossas considerações, trazidas aqui a partir das aspas de Frankl e dos comentários do autor do livro. Uma é que o autor fala em pergunta concreta. Nesse dilema, ele diz, Viktor Frankl encontrou diante de si uma pergunta concreta, a qual só ele poderia responder. Então, muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, sobre o sentido da vida em logoterapia, quando a gente traz, por exemplo, nossos compartilhamentos em aulas, em grupos de estudo, em grupos de leitura, aparece muito essa ideia, né, do sentido como expresso numa situação, sentido situacional. E, às vezes, quando as pessoas nos pedem exemplos, né, a gente fica buscando trazer de uma forma mais concreta possível, porque, de alguma forma, pode ficar parecendo que é algo muito distante de nós. Mas não, é exatamente o contrário, está no nosso dia a dia, está na nossa caminhada existencial. As perguntas aparecem de forma concreta na nossa existência. Aqui, na experiência de Viktor Frankl, tinha um tom bastante grave, né? Tinha a ver com o risco de vida para ele, para os pais. Então, mas se anunciou algo, uma pergunta da qual ele não poderia fugir, né? Assim, se colocava uma questão, ele iria para os Estados Unidos, divulgar logoterapia, exercer sua forma de fazer psicoterapia lá, nos Estados Unidos, e deixaria os pais na Europa, ou ele ia deixar que o visto expirasse e ficaria na companhia dos pais. Pode ser que na nossa vida a gente não tenha, e esperamos que sim, que não tenhamos, né, circunstâncias tão graves, mas a cada dia, a cada passo que a gente dá, situações concretas se apresentam a nós que a gente fica com uma decisão nas mãos, né? Devo ou não aceitar aquele convite de emprego, devo ou não seguir com esse relacionamento, eu deveria me mudar para um outro estado, dado um convite que eu tive, ou devo recusar o convite? Então, assim, a gente vai se deparando com várias questões que se colocam. E essas questões se colocam de forma concreta. É nisso que a gente fala, que a gente expressa, que o ser humano é um ser aberto ao diálogo com a vida. Então, o diálogo com a vida não é só uma forma poética de falar, mas se expressa na concretude da nossa existência. E, assim como para Frankl, também para nós, essa pergunta concreta, essa questão que se apresenta, só pode realmente ser decidida por nós. E aí é possível e até muito compreensível, né, que diante de tal pergunta, a gente tenha dúvidas, a gente se pergunte, a gente se interrogue, mas o que eu devo fazer? Qual é realmente o melhor caminho a seguir? O que eu posso fazer realmente? Como eu devo lidar com essa situação, com essa questão que se apresentou? E aqui eu acho que tem algo de muito legal, muito humano no que Frank traz nas aspas dele, a dúvida me corroía.
Então, é uma experiência humana que é realmente a gente se angustie diante da dúvida, principalmente quando a questão que se coloca para nós é uma questão na qual nós vamos empenhar o nosso futuro, nós vamos empenhar o nosso relacionamento, nós vamos mudar o curso da nossa existência, seja territorialmente, seja em termos de temporalidades, né? E aí o próprio Frankl traz uma coisa muito bonita, né? Assim, quando a gente se confronta com essa classe de perguntas, a gente gostaria, assim, de uma resposta do céu, né? Que classe de perguntas ele está falando aqui? Essas perguntas, essas questões existenciais, questões que envolvem a nossa orientação na vida. Para onde queremos ir? Para onde nos direcionamos? E aqui, quando eu falo onde, não é apenas o lugar físico, embora o lugar físico, de alguma forma, possa significar também um norte para nós, mas eu falo desse lugar existencial, dessa resposta dada. Se você dá o sim para iniciar um relacionamento com uma pessoa, você inaugura um lugar novo. Se você dá um não para um convite de uma novo desafio profissional, você está fechando uma porta, você está se encaminhando para consolidar um outro lugar que não é aquele, né? Então, quando a gente fala de lugar aqui, a gente fala nesse cunho mais existencial, que é algo que o professor Guilherme Parreira Herrera traz até nas suas considerações que a gente trouxe aqui. Ele traz a palavra lugar entre aspas, porque naquela pedrinha de mármore se manifestou, foi o lugar, o locus, onde se manifestou o sentido da situação para Frankl. O que me faz aqui pontuar e recordar, com você que está assistindo esse vídeo, que quando o Frankl ele fala do sentido da vida, esse sentido situacional que a logoterapia se debruça sobre, ele diz que é um sentido que muda de pessoa para pessoa e até mesmo de situação para situação. Então, esse direcionamento, eles, né, de honrar pai e mãe, estava conectado à pessoa de Viktor Frankl naquela situação em que ele se encontrava. E que aquele pedaço de mármore dialogou completamente com a dúvida que o corroía, e que ele estava tentando resolver, e que ele estava tentando direcionar a sua existência para uma resposta. Então, também para nós, há esse diálogo com a vida, mas as respostas da nossa vida, elas não necessariamente serão as respostas de Viktor Frankl, da vida de Viktor Frankl. Cada situação guarda em si uma busca por uma resposta, e tal como o Frankl fez, cabe a nós também dar o nosso máximo, a nossa máxima dedicação para encontrar essa resposta tão importante. Você vê que ele se reservou, né? Ele passou por uma catedral, lembrando que ele não era um católico, né? Assim, a experiência religiosa dele era ligada ao judaísmo, mas ainda assim ele encontrou naquele órgão, naquele local calmo, com o som de um órgão sendo tocado, um momento de recolhimento, um momento que ele pode refletir consigo mesmo, que ele pode colocar suas ideias no lugar, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, dedicando-se realmente a tomar essa decisão da melhor forma possível. Por que eu estou colocando isso aqui em consideração? Porque muitas vezes, diante de um dilema, diante de uma dúvida, diante de uma angústia, a gente quer rapidamente resolver. A gente quer rapidamente dar uma resposta para que isso passe, né? Só que assim, se a gente tomar a decisão de qualquer jeito, se a gente faz uma resposta qualquer só para se livrar dessa angústia, muito provavelmente nós teremos enfrentamentos mais na frente dessa questão não resolvida. É como se a gente estivesse tentando marcar uma prova, aí eu não sei a resposta, eu vou chutar. Não é uma prova, né? É a nossa vida. Então, esse chute, ele vai ecoar. Você vai lidar com o fato de ter decidido de uma forma pouco dedicada, pouco consciente, talvez, né? A gente possa colocar assim. E o professor Guilherme Parreira Herrera continua lembrando algumas coisas. Esse sentido situacional descobre-se, não se inventa. Como eu disse, é preciso se dedicar para achar a resposta certa para aquela questão. Não há um chute qualquer
que vai ser a resposta certa. E aqui entra uma outra consideração, né? Às vezes, na angústia, a gente fica tentando encontrar as respostas nos conselhos das outras pessoas. Você está dizendo, Tarém, que não é importante o conselho das outras pessoas? Não. Pode ser bem importante, sim, inclusive para ampliar os seus horizontes, para talvez abrir seu olhar para opções que você não estava enxergando. Mas, em última instância, essa decisão ela é sua. E ela precisa vir conectada à sua existência, ao seu caminho de valores, a algo autenticamente seu. Ele não pode ser simplesmente copiado e colado da vida de outra pessoa, nem da vida de Viktor Frankl. Né? Ele não pode ser simplesmente trazido como uma prescrição. Alguém me deu um conselho, então a resposta certa é esse, né? Mas é algo que se descobre nessa busca dedicada, nesse engajamento na busca por essa resposta, nessa implicação, né? E, por fim, né, eu queria trazer aqui a frase que deu início ao nosso vídeo. Tomar uma decisão é arriscar-se, dar o salto, apoiado numa vivência interior de uma esperança. Um pouco antes dessa frase, o professor até nos traz, né, aqui, que essas decisões que a gente toma existencialmente, elas têm um caráter tão humano que a gente as toma sem poder ter total conhecimento de todos os fatores que envolvem essa decisão, muito menos sem ter consciência de todas as consequências que essa decisão pode implicar para nós. E ainda assim, precisamos decidir. E a decisão tomada existencialmente é esse salto que não está apoiado em nada, não está apoiado em nada fabricado, mas está consolidado no solo de uma vivência interior, de uma esperança, como ele coloca aqui. Essa esperança que se finca, que se consolida exatamente pela nossa dedicação, pela nossa busca e implicação em dar uma melhor resposta para a questão que se nos apresenta. O que seria um solo frágil? Um solo no qual a gente está simplesmente copiando e colando as respostas dos outros, em que a gente está aceitando as prescrições sem consideração alguma, que a gente está simplesmente chutando, como a gente comentou na analogia com as questões de uma prova, né? Então, tomar decisão é arriscar-se a dar o salto, mas não é porque é um arriscar-se que a gente vai fazer de qualquer jeito, pelo contrário, já que é um arriscar-se, é aí mesmo que a gente precisa estar implicado, atento, desperto e trazendo um posicionamento condizente com a pessoa que somos, autenticamente, com os valores que nos direcionam, que nos orientam, que atraem a nossa existência, ligadas às nossas missões. Né? Veja que o Frankl, na decisão, ele levou em consideração também o sonho, e também a noção de que ele poderia ser mais necessário nos campos de concentração ao lado de outras pessoas que estavam padecendo a ida para a câmara de gás, por exemplo, do que confortavelmente num outro contexto, consultando no seu consultório. Né? Então, e levando também em consideração a companhia dele, a presença dele ao lado dos pais em momentos tão difíceis. Então, tomar decisão é um arriscar-se, mas é um arriscar-se que tem a ver com um esperançar e que tem a ver com o diálogo com a situação que vivenciamos e com a autenticidade de quem somos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha gostado das reflexões que trouxemos aqui, que elas possam, essas reflexões, de alguma forma, né, ampliar suas considerações sobre a vivência da tomada de decisão. Espero que esse vídeo também possa ter contribuído, né, para que você aprofunde os seus conhecimentos a respeito do percurso existencial de Viktor Frankl, da logoterapia, né, alguns pontos, alguns aspectos que a gente foi comentando aqui e que são parte, né, dessa visão de mundo e dessa visão de homem que Frankl trouxe para a psicoterapia através da logoterapia análise existencial. Peço, né, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com amigos, com familiares, com pessoas que você acredita que possam se beneficiar
das reflexões trazidas aqui no vídeo, no conhecimento da logoterapia, na oportunidade de conhecer um pouco da biografia de Viktor Frankl. Peço ainda que deixe seu like, se lembre de inscrever-se aqui no nosso canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações. Gostaria muito também de saber nos comentários o que você achou, se você puder trazer alguma consideração, se você gosta de reflexões como essas, trazidas aqui no vídeo, a partir de obras de outros autores que não o próprio Viktor Frankl, né? Quais livros vocês gostariam que a gente comentasse, que a gente trouxesse trechos. Peço ainda, né, que você, sugiro ainda, né, que você nos siga no Instagram. O link para o nosso perfil no Instagram vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo, e lá a gente compartilha com vocês, compartilha com as pessoas que nos seguem, as nossas atividades, né? Quando que a Escola do Sentido está desenvolvendo supervisões, se a gente está participando de eventos, se estamos dando nossas contribuições em outros espaços, palestras, e também, muito especialmente, né, a gente está desenvolvendo a gravação de um curso de logoterapia, e lá a gente posta os dias em que estamos fazendo as gravações, trazendo um pouquinho dos nossos bastidores. Bem, agradeço muito a sua atenção até aqui e convido você a estar conosco, a seguir acompanhando o nosso canal. Sai vídeo aqui no nosso canal toda quinta-feira, meio-dia, e também que você possa explorar, né? Nós já temos mais de 100 vídeos por aqui, de diversos temas, fundamentando nossas considerações a partir da logoterapia. Convido você a visitar esses vídeos, a acessá-los e ter a oportunidade de tomar cada vez mais, de aprofundar cada vez mais os seus conhecimentos na logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, aqui por meio das nossas contribuições da Escola do Sentido.